Saudação, estimado telespectador, está a começar mais uma edição do programa Antena do Soldado e, por conseguinte, a segunda edição do ano 2026. Será um prazer estar em sua companhia nos próximos minutos, mas para já, confira os destaques da presente edição. Comandante do ramo do Exército visita Centro de Formação de Apoio à Paz em Maputo. Serviço Cívico de Moçambique desafiado a aumentar os níveis de produção e produtividade nos seus campos agrícolas. Comandante do ramo do Exército, satisfeito pelo nível de cumprimento das atividades que estão sendo realizadas no Centro de Formação de Apoio à Paz em prol da defesa de Moçambique e dos moçambicanos. Major-General André Maungwane falava à margem da visita efetuada àquela unidade militar das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Comandante do ramo do Exército, apresentar arma! Como forma de se inteirar sobre o dia a dia das unidades militares do Exército, o respectivo comandante do ramo está num périplo àqueles aquartelamentos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O Centro de Formação de Apoio à Paz, localizada no distrito de Moamba, província de Maputo, foi a primeira unidade visitada pelo comandante do ramo no presente ano. Aqui, Major-General André Maungwane visitou sucessivamente várias áreas que perfazem a unidade, com destaque para o Centro de Saúde Militar, tendo depois ficado impressionado pelo nível de cumprimento das ações que estão sendo realizadas. O estado da unidade está num bom caminho, tendo em conta aquilo que são as missões. É verdade que acabamos dando mais uma missão, que por aquilo que nós vimos no terreno real está em condições. Isso nos alegra porque não só cumpre com as missões de preparar oficiais e sargentos para as missões de apoio à paz, mas também tem condições para preparar homens para a área operacional. As prioridades neste momento, primeiro é o Teatro Operacional Norte. É nossa tendência erradicarmos o terrorismo na província de Cabo Delgado. Outra prioridade é a formação. Precisamos de ter homens e mulheres capazes não só de combater, mas também de fazerem outras atividades. A outra prioridade tem a ver com infraestruturas. Achamos nós que deve ser melhorado, deve ser conservado, deve ser requalificado. O comandante do Centro de Formação de Apoio à Paz fala de uma visita pertinente na prossecução das atividades agendadas. A visita apareceu numa altura mesmo necessária. É uma visita de apoio e controle para nos dar alguns impulsos como cumprimos a missão principal. Em relação à relação civil e militar, como é que tem sido nesses? A nossa relação é ótima. Como pode ver, nós temos aqui um centro de saúde militar onde conseguimos agregar o útil e agradável para a população circunvizinha. Não há motivo de problema. O comandante do Exército fez-se acompanhar pelos chefes das repartições do ramo. Comandante do Serviço Cívico de Moçambique exige envolvimento de todos os prestadores no cumprimento dos objetivos e metas traçados para o ano 2026 no quadro do aumento dos níveis de produção e de produtividade. Falando diante do coletivo de prestadores, o comandante do Serviço Cívico de Moçambique quer que 2026 haja maior entrega e colaboração de todos na persecução das atividades adstritas a este setor de defesa, sobretudo das ações referentes ao aumento dos níveis de produção e de produtividade.
Nesta parada militar, o Major-General Tiago Nampele lembrou a este coletivo que uma das principais tarefas do serviço cívico para este ano 2026 é, sem dúvidas, fortalecer a capacidade produtiva, modernizar os processos e garantir que o serviço cívico deixe de atuar de forma dispersa, assumindo-se como um órgão orientado para resultados concretos e produção em escala industrial. É um imperativo transformar a unidade produtiva em pequenas empresas agropecuárias. Por isso temos que colocar na nossa mente as exigências e o peso que temos nos nossos ombros para o cumprimento dessa ordem. A transformação das unidades produtivas em pequenas empresas agropecuárias. É igualmente um imperativo transformar o Serviço Cívico de Moçambique numa instituição sustentável ou autossustentável. O que produzimos deve chegar para o consumo nosso. Assim, iremos reduzir do orçamento do Estado do que nos é dado, principalmente na alimentação. Segundo Nampele, os resultados devem se fazer sentir muito antes do término da campanha agrícola 2025-2026, prevista para o mês de outubro próximo. Compatriotas, importa recordar que o calendário de atividades de serviço cívico de Moçambique não inicia hoje. A campanha 2025-26 teve o seu início no mês de outubro. Neste caso, o seu término será também no mês de outubro de 2026 e já não temos tempo. O Serviço Cívico de Moçambique continua apostando na formação de mais prestadores, estes que, por sua vez, têm estado a contribuir no reforço da capacidade operacional deste órgão do setor de defesa e que tem a missão de contribuir para o desenvolvimento econômico do país. Estimado telespectador, é chegado o momento de apresentar os principais conteúdos que desfilaram ao longo do ano passado em jeito de retrospectiva. São assuntos que versam sobre várias áreas prioritárias nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, nomeadamente logística, saúde, infraestrutura, formação, para além de ações operacionais e de cariz social humanitária. No dia 2 de janeiro de 2025, iniciava mais uma campanha de recenseamento militar. Neste contexto, a equipe de reportagem do programa Antena do Soldado partilhou com os telespectadores sobre alguns detalhes da nova Lei de Serviço Militar aprovada pela Assembleia da República. E por ser uma lei pertinente, acompanhe a conversa que o jornalista Idílio Cândido manteve com o tenente Egnaldo Nhalungo no Ministério da Defesa Nacional. Respondemos sim a partir daqui do Centro de Recrutamento e Mobilização a nível da cidade de Maputo. O local é este que acolhe o recenseamento militar edição 2025. Mas não é sobre o recenseamento militar edição 2025 que vamos assim debater aqui. É sobre sim a nova lei do serviço militar e para tal contamos aqui com a presença do segundo tenente Egnaldo Nhalungo, ele que vai nos ajudar a escalpelizar um pouco sobre esta nova lei que já está em vigor. E desde já pergunto, bom dia, o que motivou exatamente para a revisão da antiga lei para a nova? Antes de mais, permita-me endereçar especiais saudações aos telespectadores que nos assistem e dizer que estamos aqui para falar em torno da lei 19/2023, de 29 de dezembro, que, de acordo com o artigo 50 da mesma lei, entrou em vigor 180 dias após a sua
publicação. Indo à resposta da questão que me coloca, referir que motivou a revisão da anterior lei a necessidade de adequar o serviço militar aos desafios políticos, econômicos e sociais na área de defesa e segurança e as novas tendências de modalidades inimigas que vêm ameaçando a independência, a integridade territorial e a soberania do nosso solo pátrio. Falo-vos concretamente da pirataria, da subversão nas suas diferentes nuances e do terrorismo. E, neste momento, o que temos de novo nesta nova lei? Basicamente, ou seja, em linhas mestres, esta lei traz sensivelmente 4, se não 5 pontos novos. O primeiro tem que ver com a aplicação de sanções para aquele cidadão ou jovem que se furta ao recenseamento militar, ou seja, tecnicamente, a aplicação de sanções para os faltosos. A segunda tem que ver com o entendimento que o setor de defesa tem de que a questão de defesa da pátria e da soberania não depende só e somente do setor de defesa ou das Forças Armadas, mas de todos nós como sociedade. Ela estende esta aplicação de sanções também para as instituições do Estado, ou seja, instituições públicas e privadas de ensino superior, assim como para as escolas de condução que não velarem pela obrigatoriedade da apresentação da situação militar regularizada para os devidos efeitos. Ainda no contexto das mudanças de merecido realce, ela traz um aspecto que tem que ver com as modalidades de convocação para a incorporação. Ao abrigo da presente lei, são abordados 2 modalidades de convocação. A primeira, que é a convocação normal, onde o recruta, que é aquele que já se fez a expensão, passou pelo recenseamento primeiro, fez a expensão, está numa situação de apto que lhe favorece a incorporação, é chamado de forma aleatória em função daquilo que são as necessidades das Forças Armadas. E o outro, que é a convocação direta, que tende em vista cumprir necessidades específicas das Forças Armadas. Esta incorporação direta é feita mediante o diferimento de requerimento dos voluntários por parte de Sua Excelência, o Ministro da Defesa Nacional. E, por fim, a questão da duração do serviço efetivo normal, que passa ou que passou dos anteriores 2 anos para os atuais 5 anos para as tropas gerais e 6 anos para as tropas especiais. Nós entendemos que esta mudança visa profissionalizar o militar, visa profissionalizar o soldado, visa profissionalizar o exército, dotando-o de capacidades, de habilidades e de atitudes que o permitam cumprir de forma eficaz e eficiente as missões que lhe forem incumbidas. Não menos importante, nós entendemos que este estendimento do período de cumprimento de serviço militar também irá dotar a este soldado, a este militar, de habilidades que lhe irão permitir ou lhe irão facilitar a reinserção ou reintegração na sociedade após o cumprimento desta nobre e honrosa missão. O que representa isso para o Ministério da Defesa Nacional, esse alargamento neste momento? O setor de defesa entende que representa este alargamento a profissionalização do Exército, de tal forma que ele consiga responder cabalmente, prontamente, às missões ou aos desafios que lhe forem impostos. E quanto às ações? Falou daqui dos jovens que não aderiram a esse processo e também as instituições. Mais ou menos, são quantos anos? Alguma previsão exatamente de algumas sanções? A questão das sanções é retratada na Lei dos Crimes Militares, ou seja, na Lei 17/97, de 21 de dezembro, onde preconiza no seu artigo 35 que em tempo de paz aqueles que se furtam ao cumprimento das obrigações militares como um todo são punidos com uma pena de prisão de 2 a 8 anos e em tempo de guerra este período é alargado para 4 e 10 anos. Quer dizer que
os novos que serão incorporados a partir deste momento vão se beneficiar desta nova lei. Exato. Aqueles que serão ou que seriam incorporados após os 180 dias a contar da data da publicação desta lei, passarão ao fazer dentro do espírito desta nova lei, dentro do espírito dos 5 anos para as tropas gerais e 6 anos para as tropas especiais. Algo queira acrescentar desta nova lei? Se calhar aproveitar este repto para lançar o convite para que todo aquele jovem que ainda não se licenciou tenha esta obrigação como um dever sagrado, acoberto da presente lei, como uma oportunidade única de fazer parte de um grupo restrito de pessoas cuja responsabilidade é salvaguardar a independência, a integridade territorial e a soberania do nosso belo país. Muito obrigado. Está assim tudo dito a partir daqui do Centro de Recrutamento e Mobilização da cidade de Maputo, mesmo a propósito desta nova lei do serviço militar. Estivemos aqui com o segundo tenente Gnaldo Nhalungo, ele que é da Direção Nacional dos Recursos Humanos no Ministério da Defesa Nacional. Vale a pena dizer assim, caro telespectador, que para quem queira pertencer a esta família das Forças Armadas de Moçambique, o primeiro passo é, sem dúvida, o recenseamento militar, sendo certo que todo jovem é assim, convidado a fazer parte deste processo. Terminamos assim com imagens do falso Augusto Joy Tambwe, numa realização aqui do Januário Gabriel e Dílio Cândido, Antena do Soldado. Forças Armadas de Defesa de Moçambique ofereceram material escolar à Escola Básica Antigos Combatentes, situada no bairro 16 de Junho, na Vila Municipal de Mucuba, província da Zambésia. Em número de 1.500 cadernos, incluindo lápis e esferográficas, o material didático entregue pelos militares ajudou a reforçar o processo de ensino e aprendizagem para mais de 1.500 alunos que frequentavam aquela instituição de ensino básico público. Após proceder com o ato de entrega, o diretor do Departamento de Educação Cívico-Patriótica no Estado-Maior-General destacou a importância do gesto, apontando que a ação visava essencialmente consolidar as relações civil-militar. Enquanto que, para a direção daquele estabelecimento de ensino, destacou o apoio como sendo de grande relevo no aproveitamento pedagógico dos seus alunos. Para mim, esta oferta que nós recebemos representa entre uma união das Forças Armadas de Moçambique com o povo. As crianças passavam mal, não escreviam, quer dizer, como a escola, o orçamento é aquele que já desapareceu há bastante tempo. E eu creio que com esta oferta aqui, temos muitas crianças carenciadas nesta escola e que precisam de um apoio dessa natureza. E aparecem aqui com papéis insignificantes, cadernos sem interesse. Eu creio que com essa ajuda que a defesa deu à escola, que o Ministério da Defesa pensou em apoiar a escola, eu tenho plena certeza de que vamos ultrapassar muitos obstáculos. Aquelas crianças que cresciam, quer dizer, que escreviam num caderno insignificado. Eu acho que a partir da segunda-feira já vamos ultrapassar. Meninos, obrigado. Nos receberam aqui. Obrigado. Estimado telespectador, recordar que está na companhia do programa Antena do Soldado, edição informativa semanal das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Dando continuidade, Ministério da Defesa Nacional superou meta no recenseamento militar 2025. Dados tornados públicos pelo setor indicaram que o censo militar no ano passado inscreveu um total de 255.700 jovens, correspondendo a uma execução de 115,63%. A superação da meta
foi justificada pela adesão massiva da juventude moçambicana, que reafirmou mais uma vez o seu compromisso para a defesa da soberania e integridade territorial. Sob o lema Recenseamento Militar por uma Juventude na Vanguarda da Defesa da Soberania Nacional e Integridade Territorial, a campanha contou com 1.670 postos de recenseamento, dos quais 171 móveis estrategicamente distribuídos para garantir maior cobertura. Os dados oficiais indicam que, das inscrições registradas, 160.957 são do sexo masculino e 94.643 do sexo feminino, abrangendo tanto o território nacional como na diáspora. E foi estabelecida como meta recensear 221.141 jovens. Para assegurar a realização da campanha, foram criados 1.670 postos de recenseamento militar, sendo 1.499 fixos e 171 móveis. Durante a campanha de recenseamento militar, edição 2025, foram recenseados em todo o território nacional e na diáspora 255.700 jovens. As províncias que ultrapassaram significativamente os seus objetivos do recenseamento militar 2025 são Manica, Cabo Delgado e Tete, que tiveram níveis de execução superiores a 120%. O sucesso do processo resultou do envolvimento ativo dos Centros Provinciais de Recrutamento e Mobilização, conselhos autárquicos e administrações locais, bem como da ampla divulgação realizada pelos órgãos de comunicação social. Igualmente, enaltecemos o empenho dos governos provinciais e o trabalho dos órgãos de comunicação social na divulgação deste processo. Gostaríamos de fazer uso desta oportunidade para comunicar que, embora o processo tenha terminado em fevereiro, decorre até ao dia 31 de março de 2025 o período de regularização do recenseamento militar. Deste modo, o Ministério da Defesa Nacional apela aos jovens que ainda não se submeteram ao recenseamento militar a fazê-lo nos centros provinciais de recrutamento e mobilização da sua província ou na missão diplomática e consular da sua área de residência dentro deste período. O Ministério da Defesa Nacional considerou que os resultados obtidos refletem a crescente consciência dos jovens sobre a importância do recenseamento militar como primeiro passo para o cumprimento dos deveres cívicos e patrióticos. Não obstante, alguns desafios comprometeram o alcance de níveis ainda mais elevados de adesão. Queremos ainda informar que neste momento estamos no processo de incorporação, pelo que apelamos aos jovens inspecionados nos anos anteriores a ficarem atentos aos editais convocatórios que serão publicados em todos os distritos da República de Moçambique. Apesar do sucesso na campanha, o recenseamento militar enfrentou constrangimentos em várias regiões do país. O decréscimo de 11,37% em relação a 2024, quando foram registrados 280.851 jovens, foi atribuído a fatores diversos, incluindo manifestações pós-eleitorais, fenômenos naturais e dificuldades logísticas. Delegação da União Europeia visitou as instalações do Estúdio de Produção de Programas Informativos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Na ocasião, a delegação inteirou-se sobre o processo de produção do programa Antena do Soldado. Este foi o início da visita da delegação de comunicadores da Missão de Assistência Militar da União Europeia em Moçambique ao Estúdio de Produção de Programas Informativos das Forças Armadas
de Defesa de Moçambique. Aqui, o objetivo era claro: a troca de experiências com a equipe de produção do programa televisivo Antena de Soldado das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. No interior das instalações, a delegação foi convidada a percorrer todos os compartimentos que compõem o estúdio, ao mesmo tempo que ia recebendo explicações sobre o seu funcionamento. Porque a ideia era mesmo ver de perto todo o processo de produção do programa, houve até espaço de acompanhar o momento da apresentação do Antena do Soldado. O dinamismo, profissionalismo foi vincado por esta delegação aos comunicadores da FADM, que vê o programa Antena do Soldado como uma ferramenta-chave para tornar as Forças Armadas de Defesa de Moçambique mais credíveis. São profissionais muito competentes, que fazem um trabalho extraordinário com as ferramentas que têm e digno de qualquer estúdio de televisão. O trabalho que vejo semanalmente na televisão de Moçambique é muito bom e daí que tivemos esta oportunidade de poder vir conhecer, poder partilhar experiências e ver quão bom é o material que é produzido e que passa semanalmente na televisão de Moçambique. Então valeu a pena? Muito, muito. Foi extraordinário conhecer camaradas de profissão, somos todos militares, mas profissionais de relações públicas e falamos a mesma linguagem. Foi muito bom e muito proveitoso para nós. O Gabinete de Relações Públicas no Estado-Maior-General afirmou que a visita foi produtiva. Julgo que seja um sentimento satisfatório, tendo em conta que a delegação com a qual temos vindo a trabalhar em matérias de comunicação e relações públicas, essa delegação tem nos dado apoio, na medida do possível, em termos de comunicação estratégica, em termos de comunicação institucional e, sobretudo, em matérias de comunicação de crise, para compreender mais ou menos como é que nós desenvolvemos as nossas atividades comunicacionais, sobretudo os procedimentos com base nos quais se faz a gravação do Antena de Soldado e também do Hora de Soldado, para, por via disso, colherem experiências e levarem consigo o melhor que nós cá fazemos e também bebermos mais ou menos deles o que eles também fazem no contexto europeu. Refira-se que o estúdio de produção de programas informativos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique foi inaugurado a 23 de setembro de 2020. E pronto, estimado telespectador, é desta forma que colocamos um ponto final a mais uma edição do programa Antena do Soldado. Para mais atualizações do setor da defesa, siga as nossas redes sociais. Receba a nossa habitual continência de despedida. Até para a semana. Fique bem.